abre o seu coração. Abre o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. Porque essa palavra dessa noite não é uma palavra para crianças, não é uma palavra para bebês, não é uma palavra para aqueles que tomam leite, mas é uma ministração um pouco mais sólida, é uma ministração um pouco mais difícil de compreender, um pouco mais teológica e expositiva talvez, e um pouco mais conflitosa com o nosso coração. Então, meu irmão, eu te chamo a amadurecer essa noite. Eu chamo você a amadurecer o seu coração, a você não estar aqui por migalhas que podem cair da mesa, mas estar aqui pela plenitude da palavra de Deus. Abra o seu coração. Se você já pensa, puxa, não vou conseguir entender, não vou conseguir compreender, quebra isso no seu coração agora em nome de Jesus e esteja aberto para a ministração do Senhor dessa palavra. E ela nasce numa conversa informal com um irmão amado meu, o Evertinho, que eu amo muito, e o título dessa mensagem é O Deus Desconhecido entre Nós. Abra comigo em Atos capítulo 17, no verso 16, não perca a sua atenção, é um texto longo, e eu vou ler até o final, do 16 até o 34, Atos capítulo 17, do verso 16 até o 34, a versão da minha palavra, da Bíblia, é a NVI. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, ou seja, com Paulo. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Não para de falar. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Louvado seja Deus. Verso 19. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você nos está apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. O evangelho, para aqueles que não têm a revelação, é coisa estranha, cara. A gente é um povo estranho. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, dedicado ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ouça isso essa noite. Embora Deus não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos ler mais uma vez isso? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus,
não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte da imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Louvado seja Jesus. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se, e do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Louvado seja Jesus por a sua palavra. E esse é um texto longo, como eu falei, mas ele representa um pouco da nossa sociedade nos dias de hoje, por incrível que pareça. Talvez pela leitura rápida ou longa, e talvez até para alguns ouvidos tediosa, a gente possa não trazer uma conexão com aquilo que nós vivemos hoje. Mas a verdade é que o que Paulo encontrou em Atenas, talvez nós encontramos hoje, atualmente. O que Paulo encontrou naquele lugar, ele evidenciou nesse texto. Ele estava num ambiente que outrora foi poderio militar, outrora foi poderio de avançar contra outras nações, só que se tornou um lugar de discussão de ideias, profundo em filosofia, berço de grandes filósofos que estudamos até os dias de hoje, e depois se tornou um grande polo, reduto religioso. Paulo, ele fala nesse texto que ele passeou pela cidade e contemplou diversos templos, locais de culto. Paulo, por onde andava, encontrava uma igreja. Por onde ele passava, ele via a religiosidade daquele povo. E dessa forma, Paulo começa a perceber algo. Apesar de buscarem, apesar de ser uma cidade religiosa, é uma cidade que busca um Deus, mas não consegue encontrá-lo. E tanto é que isso é um atestado de verdade, que eles mesmos constroem um lugar dedicado ao Deus desconhecido. Aqueles religiosos, aqueles que entendiam das coisas, constroem um lugar dedicado a um Deus que eles não conheciam. E talvez você já ouviu falar que era um lugar de alguém tinha revelado Jesus para eles, mas a verdade, que teologicamente falando, estudando a palavra, era um lugar onde eles tinham medo de ter esquecido algum Deus que eles não conheciam, e por medo de deixar um Deus de fora, eles colocaram aquele altar. Eles estão falando: talvez a gente não conheça tudo, e se a gente não conhece tudo, eu não quero pecar, eu não quero errar, então eu construo ali um altar ao Deus desconhecido. Só que a grande verdade é que era um atestado da falta de fé e conhecimento deles. Era um atestado de que por mais religiosos que Atenas fosse, que eles fossem, eles não conheciam Deus, tanto é que fizeram um altar ao seu desconhecido. Isso mostra uma cidade que buscava freneticamente o religioso, buscava uma direção em nossas vidas, buscava uma direção para aquele povo, mas não conseguia encontrar. Não conseguia encontrar a resposta. E aqui eu não estou para falar mal de religião nenhuma. Aqui não é lugar da gente falar de qualquer outro tipo de religião. Não vou falar isso. Mas eu vou falar da minha história. Eu não sei se você passou por isso na sua vida já, mas eu sempre tive uma curiosidade da existência de uma divindade. Fui batizado católico, fiz crisma, primeira comunhão, passei por espiritismo, divinismo, aonde lá foram dito que eu era médium, que eu era sensível. E por alguém que se sentia rejeitado, saber que você tem um certo tipo de atributo especial, te faz se apaixonar. Tive um contato com o sobrenatural, mesa branca, recebi espíritos. Falei com a minha avó morta, que na verdade eu sei que não era ela, hoje. Vi coisas, meus irmãos, que dificilmente eu vejo dentro de uma igreja. Vi manifestações espirituais que há muito tempo eu não vejo acontecer. A última vez que eu vi foi no Legendários. Havia no meu coração uma busca pelo espiritual. De alguma forma eu encontrei, mas de alguma forma também eu sentia que lá não era o meu lugar.
não porque eu fui rejeitado, não porque eu via coisas más, porque eu só vi coisas boas. No sentido de auxílio e estender a mão ao próximo. Mas havia algo, como esses atenienses, havia um altar dentro de mim ao Deus desconhecido, que eu haveria de conhecer um dia. E assim era o reflexo daquele povo. E eu não sei se eu falando aqui você conseguiu perceber que nós estamos falando do tempo de hoje. Quantas esquinas a gente consegue cruzar nessa cidade onde nós estamos aqui sem passar por uma igreja? A gente não consegue passar um quarteirão, meu irmão, sem cruzar com uma igreja. Parece uma cidade extremamente religiosa, mas me parece que ela é vazia de Deus. Eu não sei qual é a sua percepção, mas me parece que ela é vazia de Deus. Que apesar de ter templos e mais templos, cursos e mais cursos, onde você tem que pagar para participar, lives e mais live, quer aprender a abandonar a vida de pecado? Faça o meu curso, pague o meu preço, entregue o seu dinheiro e você será liberto. Conheça passos milenares para a sua prosperidade. A gente transformou o Evangelho de Jesus para benefício próprio. Estou falando da nossa comunidade cristã brasileira. Nós transformamos o que era para ser de Deus como foco. Como que eu vou utilizar a Bíblia para me beneficiar? Para eu ficar mais rico? Para eu ser mais abençoado? Virou um mercado. Virou comércio. O que essa igreja tem para me oferecer? Meu filho tem um ar-condicionado lá? Ah, que beleza. Meu dízimo está indo bem. Você conhecido? Vou fazer network? Rapaz, que... Fechar meus lábios. E aqui talvez você está ouvindo isso, você está achando que eu estou dando indireta para alguém. Eu não estou, não. Estou falando de nós. Estou falando de nós que estamos aqui. Que talvez está vivendo uma religiosidade aparente. Talvez nós que estamos neste lugar vivendo uma mentira. Vem todo culto? Todo evento? Mas que ainda em algum lugar aqui dentro tem um Deus desconhecido, que não teve a revelação completa de quem Ele é. E a consequência de uma sociedade estabelecida por uma falsa revelação ou uma escuridão, ou colocada nesse aspecto, é uma busca sem direção. A consequência de não conhecer a revelação completa é uma busca sem direção. Sabe o que acontece com uma comunidade, um povo, uma sociedade, uma cultura que vive isso que eu estou falando? Ela vive para si. Ela vai para o lugar onde a mais antiga sociedade encontrou. Preciso de colheita, busco o Deus da colheita. Preciso de fertilidade, busco o Deus da fertilidade. Preciso de chuva, busco o Deus da chuva. A consequência de você não saber para onde você vai, você se torna o seu próprio ídolo. A sua busca é para saciar a sua e a minha necessidade. Nós nos tornamos Deus. Sabe o que isso é? É ótimo, é confortável, porque a gente continua no centro. E esses deuses estão aqui para nos servir. Eu continuo sendo o centro. Cadê minha chuva? Cadê minha fertilidade? Cadê minha colheita? Cadê meu dinheiro? Cadê meu emprego? Cadê meu casamento? Cadê? Onde que está? O homem sendo o centro da sua vida. E aqui, meu irmão, eu vou um pouco mais longe. Não é uma idolatria a estes deuses. É uma idolatria a você.
é uma idolatria a nós mesmos. E você começou a entender que eu não estou falando do povo, estou falando da gente. A gente talvez vem para a igreja porque a gente quer algo. Não é mais Dionísio, não é mais Baal, não são mais esses Astarote, não é mais esses deuses. É Jeová. Mas é quando eu preciso de dinheiro. É quando eu estou sozinho. É quando eu estou triste. E aí o evangelho que nós conhecemos se torna assim, superficial. Porque a gente continua no centro dele. Meu irmão, não entenda mal. É óbvio que eu não estou falando aqui sobre um coração aflito que precisa de socorro do Senhor. Como a palavra de Deus é recheada de respostas de Deus para socorrer os seus filhos amados. O que eu estou falando aqui é sobre uma cultura moldada dentro da igreja que nos move para isso e somente isso. Não sendo a resposta das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas lutas, uma consequência do nosso relacionamento com Deus, mas se torna o centro do nosso relacionamento com Deus. É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma mãe desesperada com um filho no hospital clamando ao Senhor. Eu não estou falando de um pai ou uma mãe que está vendo o filho definhar numa cama de hospital. Eu não estou falando de alguém que precisa de um emprego, precisa de um socorro. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma vida constantemente vivida e atraída por essa religiosidade para atender a nossa necessidade. Porque talvez você não saiba, mas você está sendo escravo dela e nunca vai ter a revelação completa de Jesus. E essa revelação completa é a única coisa que consegue saciar essa nossa fome, nos deixar em paz, encher o nosso coração. Você está sendo preso numa religiosidade que você não consegue enxergar, que você acha que conhece a Deus. É duro ouvir, né? Não é fácil a gente ouvir essas coisas. Se eu estivesse pregando João 4, vocês estavam dando glória até agora. Glória a Deus! Eu quero dessa fonte. Agora, quando nós somos confrontados, quando nós somos interpelados pelo texto, movidos, talvez a gente fique até com o coração duro. Ou para aqueles que estão conseguindo compreender o que eu estou falando, estando para um lugar de arrependimento. E tendo seu coração transformado para uma intimidade com Deus profunda e real. Deixar de brincar de crente. Paulo, quando termina a sua palestra no Areópago, da sua pregação, sua ministração, a Bíblia diz a respeito de 3 pessoas. 3 tipos de pessoas. Uns que rejeitaram. Uns que ficaram curiosos e até quiseram ouvir mais depois. E outros que creram. Mesmo público, mesmo discurso. Você escolhe. Você escolhe como sair daqui. Porque a consequência de uma fé voltada a nós é uma fé, como eu falei, superficial, em que há uma intensa busca do Senhor quando nos falta algo. Eu não sei se você já passou situações na sua vida em que a única solução seria Deus. Meu irmão, o tanto que você ora, mas nem a freira ora, mas nem o teu pastor ora. Quando você precisa de algo que só Deus pode fazer, se você não sabe o que eu estou falando, você ainda não passou por isso com a graça de Deus. Agora, quando você está frente a uma cama do hospital e o médico fala, ó, dá tchau, porque vai morrer. Como eu já ouvi. Você sabe o que é orar. Quando você vê... Bom, eu não vou ficar aqui falando história triste, não. Quem passou sabe do que eu estou falando. Então você tem uma intensidade profunda de busca ao Senhor nessa necessidade. Quando demora para vir essa resposta, o que acontece? A gente vai começar a murmurar. A adoração na igreja não é mais a mesma. Meu irmão, quando você está precisando de algo,
eu não vou dar um exemplo tão ruim assim. Uma pessoa que mal sabe tocar, tocou um acorde, cantou um genésio aqui e você está chorando. Quando você está ali demorando para ter a sua resposta, porque Deus não fez aquilo que você queria, você está julgando o conteúdo teológico? Você está olhando, não, mas aquele acorde não está na harmonia? Não, mas os OVS? Não, mas aquela música não tem nada a ver, e o telão não funciona, nossa, está caindo o teto da igreja, nossa, as crianças estão correndo aqui, estão atrapalhando o culto, nossa, tem uma criança cantando aqui em cima, que absurdo. Religiosidade. E quando não vem a resposta, meu irmão, quando a gente não ouve a resposta, quando não vem a cura, quando a porta não se abre, quando as coisas não acontecem, porque a nossa base de relacionamento com Deus é tão superficial para nós mesmos, a gente esfria completamente. Igreja não é tão relevante assim. Eu sou igreja. Não preciso da igreja. Eu sou igreja. Mas por quê? Tem o Deus dentro de mim. Deus, não. Vamos lá. Estudei um pouco da Bíblia. O teste de canonicidade dos livros, você começa a estudar, não é bem assim, foi escrito por homens, tem algumas falhas e tal, e talvez não é tudo verdade, há uma revelação não completa de Deus, há ainda um mistério. Você vai embora. Sabe por que a nossa constância com Deus é tão volátil? Porque ainda a gente está no centro. Porque se a gente tiver a clareza do discurso de Paulo, a gente sai do centro e ele entra. E ele entra. E aí, meu irmão, tudo muda. Quando Jesus se torna o centro da nossa fé, tudo muda. Aleluia, Jesus. Paulo, quando ele vai terminando o seu discurso, ele prepara o terreno para a revelação profunda de quem Deus é. Ele começa a declarar o que é a cidade de Atenas, o que ele encontrou, faz o diagnóstico, uma diagnose completa do que é a cidade, para que ele possa falar àquele povo a revelação de quem Deus é de forma pura. Paulo começa falando algo muito profundo. O Deus que fez o mundo e tudo nele é Senhor do céu e da terra, Deus Criador. A gente não molda Deus conforme o nosso querer. Ele é soberano, Ele é o que Ele é, alfa e ômega, início e fim, soberano sobre todas as coisas. A gente não faz dele um Deus da chuva, a gente não faz dele o Deus da colheita, a gente não vai moldando Ele conforme a nossa necessidade, conforme a nossa ética, conforme os nossos princípios. Ele é. Paulo começa a quebrar uma teologia diversa, fragmentada, para trazer uma unicidade em todas as coisas. Paulo está falando, você não precisa sair procurando 15 deuses, existe um único Deus verdadeiro, soberano sobre todas as coisas. E esse Deus, Ele é Senhor, soberano Criador. Louvado é o Senhor, que não vai ceder às expectativas do nosso coração, como uma criança que pede um doce ao pai. O pai se entrega, mas Ele é soberano para entender quais são os caminhos, desígnios, para onde Ele quer nos levar, para nos cuidar. Ele é Senhor. Ele continua, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo começa a falar de que não é um Deus reservado aos templos que eles encontravam na cidade, mas um Deus que molda a cultura, que entra nas casas, nas famílias, nos trabalhos. Ele está falando, é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto, lembra que o texto fala? É um Deus de perto e não de longe, é um Deus que te conhece, é um Deus que está com você. Não pense que Ele é um Deus distante, Ele está com você, apesar de ser soberano, apesar de ser criador, apesar de ser rei, Ele está perto. Louvado seja Jesus, louvado é o teu nome, porque assim o Senhor quis. Aleluia, Jesus, aleluia. Ele está perto e Ele fala algo que é profundo
muito na Bíblia. Ele fala algo que mexe comigo, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Essa frase tem uma profundidade tão grande, meu irmão. Ele está falando que não há vida fora de Jesus, não há movimento, não há avanço, não há sentimento de estar vivo fora de Jesus, não há existência, é nele, para ele, é ele que é o centro. Paulo está falando: tira o seu coração do centro, tira o coração que você tem da sua ansiedade, da sua expectativa, volta os teus olhos para o monte, de onde veio o teu... é ele, olha para ele, tira o seu ego, a sua vaidade, a sua necessidade, porque necessidades vão e vêm. Hoje você está mal de grana, amanhã você está rico. Hoje você está doente, amanhã você está curado. Elas são voláteis. Ele está falando, ele é o centro, ele não muda, ele é imutável. Coloca de volta Jesus no centro dos seus cultos. Coloca de volta Jesus no centro da sua vida. Entenda a teologia do Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus. Tudo é por Ele, é tudo para Ele, é tudo Jesus e não nós. Se te venderam um evangelho diferente desse, é mentira. Ele não existe, ele é vazio, ele é passageiro. Agora, se você consegue compreender que ele é o centro, meu irmão, eu não sei o quanto você já se perguntou. Há uma frase famosa num podcast. Um pastor fala assim: o que Paulo viu que o fez ser quem ele é? Basicamente isso. O que os olhos de Paulo contemplaram? A revelação profunda de quem Deus é, meu irmão. Talvez, por essa revelação está tão clara no coração de Paulo, que ele pôde falar as coisas que ele falou, não da boca para fora, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Jesus é o centro da vida de Paulo. Paulo teve essa revelação, é Jesus, é Ele. Ele não fala da boca para fora, porque ele fala isso precisa morrer. Ele não está falando isso no conforto de Alphaville, ele não está falando isso no conforto da nossa casa, numa rede social, no Instagram, fazendo um post na segurança solar. Ele está falando isso em frente àqueles que iriam matá-lo, porque viver é Cristo e somente Cristo é vida. E se eu morrer, os meus olhos fecharão e se abrirão diante do meu Rei. Eu creio que Ele é o centro. Você quer ter essa fé? Que essa revelação precisa ser clara. Você precisa parar de se moldar, se mover pela sua necessidade, trazer Jesus para o centro do seu evangelho, para que você possa falar as coisas e viver as coisas que Paulo falou, sem viver com muito ou com pouco. Abrir mão de todas as coisas, que tudo diante da sublime graça de conhecer Jesus é esterco. Será que isso pode deixar de ser uma frase do Instagram? Isso é uma verdade no nosso coração? Escrever uma carta das mais alegres, numa prisão prestes a ser morto. Só quem teve a revelação clara de quem Deus é pode viver essas coisas, meu irmão. Se seus olhos contemplarem essa verdade, se o seu coração crer nessa revelação, a sua vida será transformada, e a busca pela qual você teve durante toda a sua vida chegará a um fim, porque você estará completo, cheio, e não haverá mais o Deus desconhecido, mas um Deus de perto. Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo certa vez fala: posso todas as coisas. E a gente usa esse texto de forma muito errada. Paulo fala: posso suportar todas as coisas, meu irmão. É esse o sentido. Um homem está falando que pode passar pelo vale, ele pode passar pela morte, ele pode ser preso, ele pode ser chicoteado, ele pode ser esquecido, ele pode ser abandonado, ele pode ser traído, mas todas as coisas ele pode por amor a Cristo. Enquanto a sua vida, o centro dela for o dinheiro, for o seu conforto, você vai ser refém disso pro resto da sua vida. Quando Jesus se tornar o centro de quem tu és, o viver é Cristo. O viver é Cristo. E o morrer é lucro. O viver é Cristo.
e o morrer é lucro. O viver é Cristo. O viver é você, Jesus. Ter vida é em você, Jesus. Traz de volta o Senhor para o centro de tudo aquilo que somos, Deus. Traz o Senhor de volta para o centro da nossa vida, da nossa igreja, Pai. Tira a falsa religiosidade do nosso meio, Deus. A ganância, Jesus, a corrupção. Me perdoa, Jesus, por ser amante de mim mesmo. Me perdoa, Jesus, por ser tão fraco. Me perdoa, Jesus, por duvidar tanto. Me perdoa, Jesus, por ter tanto medo, Pai. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Tu és o centro da nossa vida, Deus. Tu és a fonte de vida em nós, Deus. Nada mais importa senão a Tua presença. Que isso não seja uma oração em vão. Não sejam palavras jogadas no vento, mas uma verdade que reina em meu coração, Deus. Porque o Senhor é vida. O Senhor é vida, Jesus. Meu irmão, eu encerro com uma pergunta. Se Paulo estivesse aqui, como seria a adoração dele? Com essa revelação clara de quem Deus é, como seria a adoração de Paulo aqui sentado nesse banco? Porque ele foi retratado adorando numa prisão junto com seu amigo Silas, quebrado. E essa adoração foi tão sincera, tão verdadeira. Não precisou de um bom cântico, um bom violão. E a gente está aqui nesse conforto, tem ar-condicionado aqui. Como Paulo estaria adorando no nosso meio, meus irmãos? Sabe por que a gente não consegue, às vezes, estar tão livre no momento da adoração? Porque a gente está contestando tudo. Porque ela é para nós. E ela deixa de ser para Jesus. Agora, se Ele for o centro, eu te convido nesse momento a adorá-lo da maneira devida. Estou aqui para falar que a sua vida vai mudar essa semana. Estou aqui para falar que você vai ser livrado essa semana. Que você seja. O que eu estou falando aqui é: traz de volta Jesus para o centro. Seja apaixonado por Ele mais uma vez. Produza uma adoração verdadeira. E eu te deixo esse momento para você refletir sobre a sua vida e para adorar o Senhor de todo o seu coração.